R$10.000 em um mês vendendo canais de YouTube. Isso mesmo, esses são alguns prints de vendas que fiz pelo WhatsApp e Mercado Livre. E o melhor é que por enquanto poucas pessoas conhecem esse mercado. Se você quer saber como eu fiz e como você também pode estar fazendo sem investir R$1 em tráfego pago, clica no primeiro link da descrição e saiba mais. Deixa eu te pedir uma gentileza. Repete e expande um pouco mais isso, porque tem muita gente que precisa ouvir isso, que finge que não entende. Tá. Essa é a verdade. Quando você Sim. chega e fala, beleza, o cara é alcoólatra, beleza, o problema dele é conhecido. E o problema das pessoas que geram um problema para ele? Que a gente chama isso de codependente, É né? fácil a pessoa dizer, é ele que tem um problema, ele que chegou bêbado aqui, beleza. Mas essa pessoa, como que ela leva o outro... Vê, o alcoólatra tem um problema enzimático, pá. Então ele precisa ir para o Alcoólatras Anônimos, precisa tratar. Mas eu Roberto, hoje estou fazendo terapia aqui, de graça. Mas, por exemplo, se eu quero consertar um filho, meu filho está fazendo isso. Eu falo, opa, terapia, cara, você não tem que consertar ninguém. Você tem que amar essa pessoa como ela é. Você tem que ser legal como ela é. Porque isso é mais curativo do que alguém tentar consertar. Quando começar o mês de relacionamentos, me chama também. É outro tema que eu adoro. As 3 desgraças que ferram qualquer relacionamento. Opiniões. Então, um cara acha que ele tem que dar opinião. Ferrou. Expectativa. Eu quero que meu filho seja um jogador de futebol. Terceiro, insistência. Essa pode misturar, né? Insistência na opinião e na expectativa. Exato, então, exato. essa pessoa que está querendo... Então, você que está aqui assistindo a gente, aí você quer consertar seu filho. Então, você está dando opinião, você tem expectativa e você fica insistindo. Porra, você é muito chata. Você é muito chata. O alcoólatra, quando para de beber, sarou. O chato, não necessariamente, né? Exatamente. Então pessoal, quando você começa a dar opinião, ter expectativa e fica insistindo, você é a mais neurótica do lugar. Então você para de querer consertar seu filho, você para de querer consertar seu chefe, você para de querer consertar sua equipe e vai para a terapia. Vai cuidar de você, né? Vai cuidar de você. Eu acho que isso é uma das Como coisas... as pessoas podem aumentar a competência emocional? Essa pergunta é boa. Hã? Como pode aumentar a competência? Com conhecimento. Acredito Claro. isso. É inevitável, né? O conhecimento tem que Tem estar que ser nessa conhecimento. equação aí, né? Esse conhecimento está na equação, inevitavelmente. Mas eu penso muito que você falou, né? Todo mundo que está ouvindo aqui a gente. Eu acredito que o prenúncio na mudança é o reconhecimento. Não existe nada que a gente não mude, que a gente não reconhece que precisa mudar. Então, o prenúncio. A gente chama de consciência, né? Essa consciência. Ter a consciência. Você precisa ter a consciência, a sua elevação de nível de consciência, que é preciso mudar. Então, eu vejo como que você aumenta o nível da tua competência emocional, é principalmente reconhecendo, por exemplo, que, cara, você não toma as melhores decisões quando você, por exemplo, tá com raiva, ou você não sabe lidar bem, por exemplo, teu filho tá bravo, geralmente o jeito que você fala com ele, fala assim, cara, incendeia não é mais assim, a raiva. cara, incendeia Quem mais. tá com raiva geralmente tá errado, né? Exato. Pode até ter uma razão, Exato. mas tá errado. Exato. Geralmente quem tá com raiva tá... Então, acho que E quem tá com raiva sempre perde. esse Perdeu a mão. reconhecimento, por mais que você não fez nada prático, já é 1-0 pra você. E hoje em dia, quando você fala assim, poxa, o conhecimento, né? Outro dia até alguém perguntou sobre livros e tal, e sempre que é naquela dica daquele livro que vai mudar a vida, eu falei, cara, livro é o seguinte, o importante é sempre você estar lendo um. Porque quando você está em contato com um livro, com conhecimento, por exemplo, não tem como eu ler um livro seu e aprender só o seu método, eu vou extrair um pouco da tua visão de mundo, da tua. Então, hoje em dia, sintetizando para o Tião e para a mulher do Tião que estiver ouvindo a gente aqui, ficou claro o que ele disse e o que ela disse. Vai cuidar de você. Poxa, mas o outro não quer. E Só você que vai eu usar... disse, não tá Você claro, vai né? usar... Cuida de você. Não, calma, eu vou chegar aí. Você vai usar o fato do outro não querer para justificar você não fazer nada, porque essa desculpa a gente sempre vai ter. Exato. A mulher quer mudar, mas o marido não quer mais. Ou o marido não colabora, ou o contrário, ou etc. Enfim. E hoje em dia, putz, quanto as pessoas estão pagando para ouvir esse podcast? Uhum. Sabe? É acessível. É acessível. Hoje o conhecimento é acessível. Hoje a pessoa tem, inclusive, a condição de escolher vários conhecimentos acessíveis, inclusive para experimentar, falar, beleza, olha,
tem uma coisa aqui que ao ouvir saiu do meu radar porque não fez sentido para mim, ou ao ouvir me interessou muito mais. Então, não tem jeito, tem que ir para o conhecimento. Só que o conhecimento a pessoa evita porque o conhecimento vai levar ela justamente para esse lugar, para o lugar da consciência. O lugar de chegar e falar assim, ou eu tomo a decisão de eu mudar, do alcoólatra parar de beber e o chato parar de ser chato. Mas os dois têm que tomar cada um a decisão. E é muito fácil você evitar a decisão quando você tem a justificativa de não ter conhecimento ou de não ter apoio. Então, Tião, mulher do Tião, se você não tem apoio, você já sabe que você não tem apoio, você sabe que você vai ter que fazer sozinho. Eu tenho um amigo eu dá um exemplo só, quantificando, eu tenho um amigo que fala assim, cara, eu odeio fazer exame. Por quê? Porque você sempre vai descobrir alguma coisinha lá. Então eu prefiro não saber. Eu acho isso uma responsabilidade, isso, né? Ele tem essa filosofia, ele não gosta de fazer exame de sangue, por exemplo. Não gosto de fazer porque, vou ficar caçando coisa, depois eu acho alguma coisa fora lá. Eu preciso, um monte de coisa. Eu prefiro ficar na ignorância porque você aplica um anestésico. A ignorância, ela é um anestésico. Claro. Você não tem responsabilidade. Por exemplo, esse amigo meu que fala que não gosta de fazer exame, ele prefere ficar na ignorância porque eu não saber não me coloca, por exemplo, numa posição de vulnerabilidade. Porque agora, quando eu sei as consequências daquilo que eu sei. Então, mas certamente ele não é casado, né? não. Por quê? Porque a essência do casamento é... Olha o ego aí. Tem uma goteira em casa. Aí nós precisamos saber que tem uma goteira para a gente viver bem. Senão não tem crescimento, né? Exato. Porque, vê, o que é amar alguém? Amar alguém é querer evoluir junto. As pessoas se iludem, né? Vou casar para ter mais prazer, porque vai ser mais gostoso. O cara se ferra totalmente. Mas, não, eu estou crescendo, evoluindo com a minha mulher, eu estou evoluindo com o meu marido. Aí o casamento passa a ter graça, né? Sim. Você concorda naquela expressão que, às vezes, uma melhor maneira de você ajudar alguém é deixar ele passar por a circunstância que ele criou? Aliás, é o certo da vida. É o certo da vida. Ótimo. Porque muitas vezes a gente atrapalha. E hoje em dia é muito bonito a ideia da ajuda, traz nobreza, mas é aquela coisa, bicho. Você precisa deixar a pessoa com um problema que ela criou. Para ela entender que só ela pode criar uma solução para aquilo. Não tem como você tirar uma pessoa de um problema. Para mim existe uma diferença muito grande entre oferecer ajuda e oferecer apoio. Eu sou um cara contra ajuda. Eu não ofereço ajuda para quem precisa. Eu ofereço apoio para quem merece. Exatamente. Porque o cara que está buscando apoio, ele já deu um passo. É aquele cara que ele decidiu ir e ele vai com você ou sem você. Não tem um dos piores sentimentos na boca do que você querer dar apoio a quem não quer ajuda. Exato. Apoio a quem não quer ajuda. Porque você sabe que o cara precisa de você e você tá estendendo a mão e o outro lado não estende e você fica puto pelo outro lado. Espera o cara levantar, o cara se mexer, porque a hora que ele se mexe, você fala, ele vai de qualquer jeito. Então eu vou dar um impulso, um combustível aqui, que ele vai sair do outro lado. Agora, no universo do desenvolvimento humano, tanto na inteligência emocional e no fundo, tudo gera inteligência emocional, muitas vezes as pessoas evitam porque, na medida em que você se desenvolve, na medida em que você ganha a percepção, a consciência que você muito bem trouxe, ele vai se ver diante de quê? De uma decisão. Não tem evolução, não tem solução sem uma decisão. Não adianta o cara fazer 5, 6, 10 cursos e nenhum daqueles trazer uma clareza suficiente para ele tomar uma decisão. Se ele não tomar uma decisão, e muitas vezes essa decisão é mexer num casamento, é mexer num emprego, mexer numa carreira, mexer numa sociedade. Quando você tem muitos problemas, é muito mais fácil decidir. Porque quem tem muito problema não tem opção. Às vezes